Bom dia para todos. Muita alegria que nós, mais uma vez a gente se reúne aqui, em nome de Deus, em nome de Jesus, para esse encontro de reflexão sobre o Evangelho de Jesus. E nosso grupo cada vez cresce mais, isso é uma grande alegria, a gente poder refletir juntos e agora com a possibilidade de transmitir isso para as outras pessoas que não possam estar conosco nesse momento. Então, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade. Vamos agradecendo pelas bênçãos recebidas diariamente na nossa vida, as bênçãos da saúde, da família, dos amigos, e todas as outras bênçãos que nós recebemos diariamente na nossa vida. Inclusive, as bênçãos das dificuldades, porque são através das dificuldades que nós crescemos. E pedimos, Jesus, a sua luz, para que nos envolva, nos fortaleça, abrindo as nossas mentes, o nosso coração, para que os ensinamentos calem fundo dentro de nós e nos auxiliem, nos transformando em pessoas melhores, mais calmas, mais tranquilas, mais generosas, mais caridosas. Pedimos, Jesus, a sua presença hoje e sempre entre nós. E nós vamos dizendo: Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu coração. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. E nós vamos envolvendo a graça, que vai fazer a leitura da preparação do ambiente, do livro Agenda Cristã. Vamos aqui preparando o vídeo para todos nós acompanharmos. Lição 23. Realidades. O palhaço que você ironiza é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo. A mulher extremamente adornada, que você costuma desaprovar em muitas ocasiões, está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta, entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando o trabalho que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Hoje, então, nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esqueci o nome do capítulo. Mas os itens que nós vamos... fora da caridade não há salvação, né? Esse é o capítulo 15. E o item que nós vamos refletir, que foi escolhido pela Fabiana, é itens 6 e 7, a caridade segundo o apóstolo Paulo. Então, a Fabiana preparou esse material para a gente já vai agradecendo, ficou muito bom, Fabiana, todos com certeza vão gostar. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação.
Comentários sobre os itens 6 e 7, necessidade da caridade segundo São Paulo, baseado no texto do amigo espírita Sérgio Luiz da Silva Lopes, que nesse endereço que vocês veem aí. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade, não há salvação. O topo moral do ensinamento espírita é a caridade. Isso está muito bem contextualizado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, particularmente nos itens 6 e 7, no qual o apóstolo Paulo sintetizou o amor maior na frase: se não tivesse a caridade, eu nada seria. E imortalizou a caridade como a mais estimada das virtudes, como o valor máximo das qualidades do coração expressos na ação de bondade para com o próximo. Atualmente, com o consolo bendito da doutrina espírita, unido aos ensinamentos de Jesus, compreendemos que a salvação significa nos salvarmos de nós mesmos, das imperfeições como orgulho e egoísmo, entre outras, que carregamos ainda ao longo de nossas sucessivas existências. Compreende-se que, ao realizarmos o processo de aprimoramento interior, colocaremos em prática a caridade real, de vez que esta não demanda fé religiosa, cultura ou ignorância, tampouco bens materiais. A caridade pode ser exercida de muitas formas. E Paulo definiu a verdadeira caridade, mostrando-a não somente na beneficência, mas também na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo, seja ele consanguíneo ou irmão na fraternidade universal. Nesse pensamento, todos nós podemos criar nosso céu-salvação, se assim desejarmos, trabalhando em nós o fortalecimento de pensamentos positivos e autoconhecimento, a fim de compreender em que etapa estamos, para avançar cada vez mais, silenciando em nós os julgamentos que, porventura, faríamos sobre outrem, sem compreender em qual etapa este se encontra. Ao realizarmos o movimento em direção ao nosso semelhante, na ação da caridade, receberemos resultados positivos para nós mesmos. E a partir dessa iniciativa, um novo estado de ânimo chega para nós, onde emoções mais satisfatórias surgirão no campo emocional. Saímos do inferno do próprio isolamento para o céu da cooperação e salvamos-nos a nós mesmos ao lutar contra a força da gravidade espiritual emocional, que muitas vezes nos puxa para baixo, no mundo em que vivemos, planeta de expiação e provas. Obviamente que a ação na caridade envolve um processo evolutivo, no qual deixamos de precisar perdoar, uma vez que não nos sentimos ofendidos. E por isso, podemos mais facilmente nos envolver em atividades beneficentes que oferecem um campo prático para a experimentação e sensibilização pessoal, que funciona como treinamento para alcançar possibilidades mais avançadas. Estudos recentes apontam para evidências de impacto positivo da caridade no cérebro
em exames de neuroimagem cerebral. É o caso do trabalho do Dr. João Ascenso, no qual o autor postula o envolvimento de voluntários engajados em ações de caridade, movidos pelo autêntico sentimento de compaixão e as repercussões percebidas nas imagens em exames de ressonância nuclear magnética que mostraram, nesses indivíduos, uma marcação na área pré-frontal, diferenciando essas pessoas das demais. Dessa maneira, concluímos que há uma íntima relação entre decisões e iniciativas altruístas e áreas cerebrais de recompensa. Há um legítimo prazer em ser caridoso e, com isso, também ajudar a si mesmo. Isso explicaria a sensação de prazer extremo que sentem as pessoas que genuinamente praticam a caridade, tornando as ações no bem práticas fortemente prazerosas, quando executadas de modo autêntico e espontâneo. Pelo exposto, vale ainda mais uma vez a reflexão de Paulo. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Muitíssimo obrigada, viu, Fabiana, pelo seu texto, muito profundo, esclarecedor, ainda com essa pitadinha científica da questão desses estudos que estão sendo feitos com relação à imagem que é possível de se notar no cérebro das pessoas que agem com caridade, né? Diferenciando quando a gente faz alguma atitude assim de ajudar, mas não que essa ajuda não sai do coração, né? Faz alguma coisa positiva, mas não chega a ser caridade. Então, a ciência está conseguindo comprovar isso de maneira física, né? No próprio cérebro. Inclusive, tem uma palestra da Anete Guimarães, né? Que justamente desses estudos, não sei se é o mesmo desse professor João aí, mas é um estudo que demorou ali mais de anos, acho que uns 80 anos, justamente comprovando essa diferença que a gente tem enquanto ser humano, né? Porque a gente tem coisas que nós sentimos e são registradas no cérebro da mesma forma que os outros animais também registram. Mas essa bondade, essa beneficência, esse ato caridoso, isso só nós que temos, né? Muito bom. Muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa para acrescentar, você fica à vontade. Eu que agradeço, viu, Mara? Achei bem legal você ter lembrado de mim. E, assim, também agradeço aqueles dias que a gente conversou, que para mim foi muito importante. Você nem imagina o quanto. Pensar no texto vai ajudando bastante, né? Principalmente nesse momento que eu estou vivendo, que está muito difícil. Então, pensar tudo isso, para mim, valeu muito a pena. E eu quis essa parte aí do capítulo 15, justo porque foi essa parte que me fez abraçar o espiritismo. Eu sempre ficava em conflito nessa coisa do céu e inferno, né? Porque eu fui criada no catolicismo, né? E na Igreja Católica tem muito essa coisa de... eles passam, parece uma ideia que você está sendo olhado por alguém sentado lá na nuvem e vendo se você está fazendo errado ou certo, e você vai para o céu, você vai para o inferno, como se fosse uma coisa externa, né? E quando eu consegui compreender pelo espiritismo essa parte, resolveu 10 mil coisas dentro da minha cabeça. Então, entender que isso é um processo interior, na verdade, até hoje tem sido difícil, porque tem que desconstruir todo aquele pensamento que eu fui criada nele, né?
e ressignificar. Até hoje, às vezes, eu ainda me paro pensando se está sendo um pecado ou não fazer alguma coisa. Então, dá uma impressão que aquilo fica tão incutido em você, né? Que é difícil você pensar diferente, né? É muito difícil você sair daquele pensamento que já foi grudado em você. Vamos dizer assim, né? Eu fiz aqueles lá, eu fiz catequese, fiz crisma, perseverança, eu era do grupo de liturgia, preparava a missa, então aquilo tudo é muito forte também. Então, você fazer esse processo de transformação em todo esse pensamento não é fácil. E até hoje, mesmo com toda a teoria que a gente entende, ainda é difícil. E eu me cobro muito, porque a impressão que eu tenho é que eu não estou fazendo nada. A gente vê a situação da caridade sendo real e você quer concretizar, e muitas vezes você não consegue, né? Eu me sinto assim presa em fazer algumas coisas pelas minhas dificuldades e me sinto culpada, às vezes, por não conseguir concluir outras coisas. Que na minha mente também a caridade ela tem que ser uma coisa concreta. Então é nesse ponto que eu fico, mas eu achei que vale muito a pena a gente pensar isso nesse momento de avançar tanto num patamar que você não precisasse mais perdoar nada, né? Porque você nem se ofendeu, e ficar com o coração livre para você participar, ajudar, ter um envolvimento, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu vou fazer tal coisa. Aí aquilo já vira um compromisso, então a pessoa já foge de repente, que é o natural, né? Os compromissos as pessoas assumem por um determinado minuto, aí daqui a pouco começa a perceber que vai ficando maior, a pessoa já foge, né? E acho que assim é com todo mundo, né? Esses momentos são momentos de reflexão para saber até que ponto você está fazendo isso de coração de verdade, não mecanicamente também. Então é basicamente isso que eu pensei, mas como o Paulo disse, se a gente não tiver a caridade, não somos nada, porque também não depende de fé nenhuma, né? Então, eu acho que esse texto ele tem um valor para mim muito profundo. É isso. Ô, Mara, Passo a palavra. dá licença um pouquinho. Ô, Mara, é a Cris, tá? Essa semana, por conta da escola, nós estamos envolvidos com um curso do Conviva. E nesse curso foi nos apresentado as pessoas que fazem todos os seus atos de maneiras autônomas e as pessoas que agem de maneiras heterônomas. Então, nós temos essa dualidade. Quando nós agimos com a nossa consciência, sabendo que aquilo é o correto, sem esperar que ninguém veja aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos agindo de maneira autônoma. Mas, em muitas situações, nós agimos de determinadas maneiras porque nos sentimos observados, porque estamos sendo cobrados, porque tem alguém vendo, porque nós queremos mostrar para alguém: olha como eu sou bonzinho, olha como. Então, enquanto isso não for autônomo, ele é heterônimo e ele vai depender da sociedade. Então, é aquela coisa, eu estou no metrô, o metrô é tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, então eu ajo bonitinho, eu ajo certinho, eu me comporto arrumadinho. Eu vou para a CPTM, que ninguém cobra nada, todo mundo é esculachado, como eu me comporto na CPTM? Então, muitas vezes, muitas pessoas ainda têm ainda não incutiu dentro de si, ainda não foi interiorizado esse fazer o bem, fazer a caridade, sem que ninguém cobre. Simplesmente eu estou fazendo, sabe? Passa alguém na rua e eu faço alguma coisa, eu ouço um amigo, porque eu quero, sem ninguém estar observando. Então, o que eu acho interessante é que já está se estudando isso, já está se observando. E quando você chama a atenção para isso, a pessoa começa a refletir. Será que eu estou fazendo realmente porque eu quero
ou eu estou fazendo porque eu estou lá no centro espírita e todo mundo espera que eu faça isso. Eu estou lá dentro do metrô e todo mundo espera que eu tenha esse comportamento. Isso é uma grande reflexão. A gente tem que pensar muito o que verdadeiramente já está interiorizado e o que ainda depende do entorno. Tudo bem, nós convivemos, é bom, essa cobrança é boa, que a gente vai aprendendo a fazer daquela forma. Mas a gente tem que refletir para que isso faça parte integral de nós e nós interiorizemos. Obrigada. É um exercício contínuo, né? Pode falar, Alberto. Essa questão da desenvolver a autonomia, que a gente passa pela heteronomia, há muita gente trabalhando para a gente se manter dependente do grupo, não é? Ou dos grandes líderes. E quando a gente depende dos grandes líderes, nós não somos autônomos. Como disse a Fabiana, né? Até hoje ela carrega dentro dela esse conceito que quando eu fiz a Igreja Católica lá, eu também passei por esse medo, parecia que Deus estava me perseguindo, né? E isso me fez me afastar da igreja, porque também meu pai era comunista, um mundo de coisas, então eu ia me afastando da igreja cada vez mais, porque eu não sentia aquela firmeza, né? Então, para que a igreja acaba fazendo um papel de preservar a gente dentro da heteronomia. Então, a gente faz parte daquele grupo e o sacerdote diz para nós, o sacerdote, o pastor, enfim, ele diz para nós o que nós devemos fazer. Se nós agimos desta forma, nós estamos agindo bem, se agimos de outra forma, nós estamos em pecado, não é? E esse pecado, ele pesa muito aqui dentro da gente. Então, como nós estamos falando da caridade, eu penso que nós espíritas, nós temos um dever fundamental, que é vibrar por estes líderes religiosos, para que esses nossos irmãos, que pensando em Deus, num primeiro momento, buscaram a religião e depois entraram no estudo da teologia, e a teologia os envolveu naquele sistema de dominação das massas. Então, para que estes pastores, sacerdotes, padres, enfim, essas pessoas que estão na liderança das religiões, eles comecem a pensar no pensamento de Jesus, no pensamento de Santo Agostinho, no pensamento de Francisco de Assis, e não no pensamento da igreja dominante, porque essa igreja dominante diminui sensivelmente a nossa autonomia, e nós vamos depender sempre, né, principalmente a parte mais carente da nossa sociedade, vai depender do pensamento do pastor, do pensamento do sacerdote, do pensamento dos líderes comunitários, né? Então, ele não tem autonomia para viver, ele sempre está preso naquele pensamento, né? Então, eu vou repetir, o âmago desse meu pensamento, devemos vibrar sempre para que esses nossos irmãos, ao utilizarem a palavra, possam sintonizar com os espíritos superiores e trazer para nós os pensamentos de Jesus, de Francisco de Assis e de outros tantos que são exemplos de caridade para todos nós. Este é um caminho. Agradeço. Muito importante mesmo toda essa reflexão. E como a gente está acostumado sempre a ouvir na doutrina, que cada evangelho que a gente ouve, que a gente reflete, que a gente aprende, que a gente assiste, a gente primeiro precisa trazer isso para nossa vivência,
né? O que nós estamos fazendo dessa nossa oportunidade aqui de reencarnação. Ontem eu assisti uma palestra, até eu coloquei no grupo, porque eu achei assim muito interessante. Acho que a Jo, ela pelo menos assistiu e fez o comentário. Muito interessante, aqueles que puderem assistir, é bastante enriquecedor também para a nossa reflexão. Ela trouxe um caso que ela fala de teólogos burocratas, né? Esses teólogos burocratas que estão presentes em todas as religiões, inclusive na nossa, por que não, né? Que são aquelas pessoas que sabem muito, conhecem bastante, são estudiosos. E aí ela conta uma história do livro Contos desta e Doutra Vida, do irmão X, que eu achei assim bem interessante, porque fala de um grupo de 3 rapazes que faziam encontros semanais de reflexão do Evangelho. E muito capazes, intelectualmente falando, né, com reflexões profundas. E aí, lá no mundo espiritual, essa pessoa que está, esse espírito, né, que está narrando, ele coloca da oportunidade que ele enxerga de aproveitar esses 3 para um trabalho maior, né? Já que são dotados de grande conhecimento. E aí, então, eles vão e se aproximam desses jovens e sugerem atividades para que eles façam. Aí que começa a acontecer. Esses jovens começam a dar desculpa. Não, mas isso eu não sou capaz, isso eu não posso, não dá para mim. E cada um vai se esquivando e acabam não concretizando nada de ação, né? De trabalho, fazendo mesmo, agindo, pondo a mão na massa. Né? E aí, esse que teve a ideia, esse espírito, ele fica decepcionado e fala para o mentor dele, puxa vida, por que não conseguiu? Não, o mentor fala, não se preocupe. Essa é o pessoal do TBC. TBC. E aí, o que vem a ser esse TBC? Aí o mentor dele explica. É a turma da boa conversa. Então, são aqueles que falam muito bem, né? Refletem, têm uma capacidade de entendimento intelectual muito grande, mas não sai disso. Não conseguem colocar em prática. Quando são convidados para fazer alguma coisa na prática, fogem. E também ela coloca uma coisa assim muito interessante, que são aquelas pessoas, aquelas não, né? Nós, muitas vezes, que temos atitude assim. A gente chega num lugar para ajudar. Por exemplo, na casa espírita. Então, a gente chega lá com muita boa vontade para ajudar. Qual deve ser o nosso comportamento? Chegar nesses lugares, né? Qualquer que seja, mas vamos imaginar na casa espírita. Olha, eu estou aqui para auxiliar. Seja lá o trabalho, a atividade, a tarefa que for. Né? Esse deve ser o nosso comportamento. Se nós estamos pensando em caridade, segundo o que o próprio apóstolo Paulo nos ensina, né? Colocando com amor. Eu estou aqui de peito aberto, pode me falar o que você quiser. Mas o que a maioria de nós faz? A gente, quando chega na casa espírita, ou mesmo na casa dos nossos parentes, né, que a gente se dispõe a auxiliar, a gente vai com algumas condições. Então, a gente fala assim, ó, eu vim ajudar, mas essa semana eu fiz a unha, eu não posso lavar a louça, não. Eu enxugo. Mas só enxugo também se for aquele pano de prato novinho, limpinho, engomadinho, não sei o quê. Ou na casa espírita. Eu faço, mas só se for para dar passe. Ou eu não vou dar passe, eu não vou dar palestra, eu não vou fazer a oração inicial, eu não vou fazer a prece final. Quer dizer, o que a gente precisa, né, é entender de verdade
que todas as atividades que nós formos fazer, precisamos fazer com amor. Né? Com amor. Nos colocar à disposição para fazer, seja lá o que for, e fazer com amor. Mas eu estou falando demais, gente. Vamos dar oportunidade aí para mais gente falar, que esse tema é riquíssimo. Mara. Raimunda? A Raimunda está querendo falar. Mara. Oi? Pode falar, Jô. Depois vem tem a Jô, a Raimunda e o Edivaldo, tá bom? Seguindo, né? Eu estava ouvindo como é lindo, né? E ao mesmo tempo chama para a gente sair do ensaio, porque ela teve uma fala maravilhosa que é o nosso dia a dia. Tudo que nós fizermos, se não tiver aqui, simplesmente como foi falado a fala da Cristina, quando fala que é simplesmente para os outros ver, eu fazer bonito, né? E, na verdade, é tão bom quando você sente que você está inteiro, mas é no sentir. Aí também foi falado sobre a luz. Você chega na casa onde nós vamos, independente, ou até mesmo no seu lar, fazemos as coisas simplesmente maquinal, né? E não vai lavar uma louça, se não for com carinho, vai ficar uma louça simples maquinal. E assim, na casa espírita, onde nós estiver para nos doar, se não tiver o sentimento de amor, de carinho, nada vale, é o que está falando na lição de Paulo. E eu fiquei assim, maravilhada, porque traz o nosso dia a dia que sem essa percepção de nós mesmos, de nos conhecer, de buscar assim, sentir, foi falado também sobre ligar para alguém, se doar para alguém de verdade, e não simplesmente para saber como é que tá, né? Vou fazer, e não tenho paciência para ouvir, é uma falação, dependendo, e aquilo você não fez nada. E assim nós não conseguimos avançar do inicial, sair daquela coisa formal para interagir nas mínimas coisas. O que me conforta é que, sabendo disso, a gente se olha, se faz uma autoanálise, começa a se perdoar, começa a sentir de verdade como você está, e daí o mínimo que seja que você possa fazer ou falar, seja verdadeiro, né? Foi maravilhoso, Mara, porque eu ia falar para você assim, nossa, o evangelho já está, né, completo, para quem, lógico, cada um dentro das suas possibilidades. E a Fabiana colocou assim, total, fechou, né, com essa palestra. Quem puder ouvir, ouça, que é muito boa. Então, para mim, hoje, a palavra é: conheça a ti mesmo, né? E seja feliz, não se cobre e procura a luz, porque eu faço luz, vamos supor, em um ambiente para uma pessoa. E a sua luz, como é que tá? Né? É bacana isso, porque muitas das vezes nós queremos fazer para o exterior e nós não olhamos para nós, nossa luzinha está lá apagadinha, e aí a gente achando que está fazendo muita coisa, né? É isso, obrigada. Obrigada, Jô. Raimunda, depois o Edivaldo. Vamos lá. Só completando a fala da Fabiana, que a caridade independe, né, da fé. Independe da fé, da tua crença, da tua religião. Isso, como que eu falo, é só um pequeno detalhe quando você realmente é caridoso, né? E aí vocês foram falando e foram me passando tantas coisas aqui na mente, de coisas que eu já vi, já presenciei, já vivi, né? Até, e há casos do outro centro espírita também que eu trabalhava, exatamente isso que a Mara disse. Eu vim para ajudar, eu estou aqui, eu quero ser voluntário, mas eu escolho o que eu quero fazer. Não é o que o centro espírita tem para você, um lugar para você trabalhar. É o que eu quero fazer com minhas regras, né?
com as minhas exigências. Então, isso é muito difícil em casa espírita, quando se vai falar em caridade. É uma caridade entre aspas. E daí eu volto lá, me remeto lá da minha infância, na Bahia, quem não conhece o sertão nordestino, eu vivi tudo aquilo, e a gente ia buscar lenha no mato, e no caminho tinha uma casa que os donos da casa eram simples, bem paupérrimos mesmo, mas eles deixavam fora assim da casa, no lugar arejado, um potinho com água e um lugar para que as pessoas, os transeuntes passassem, tomassem água, descansassem daquele sol escaldante. Então, assim, ali não tinha religião, não tinha ninguém para ver, para aprovar, e eles faziam aquilo de coração e constantemente. Sempre tinha água fresquinha naquele pote, um copinho de alumínio brilhante, para quem passasse, precisasse da água e do descanso, pudesse tomar sua água, descansar. Eles batiam um papo, conversavam, ofereciam um café e você ia embora. Então, assim, a caridade, eu penso que ela está intrínseca dentro de espíritos que são extremamente inteligentes. Porque só é bondoso um espírito que é inteligente. Espírito que fala que é inteligente, as pessoas acham que inteligência é no intelecto, né? Que descobre até a estrela lá no universo. Para mim, a inteligência está aqui dentro, né? Aqui dentro do coração. E você vê que Jesus tinha tanta inteligência, que ele olhava para a gente e falava, coitados, né? Não sabem o que fazem, perdoa, Pai, não sabem o que fazem. Exatamente por isso. Porque a caridade e a bondade independe de qualquer coisa externa. Ela está dentro da gente, tem que estar dentro da gente. Porque fora dela, você faz qualquer coisa para se mostrar, né? Como muitos fazem aí. Então, é isso. Eu penso que a caridade, ela independe de fé. Tá? E é isso. Obrigada por ter me dado aí a palavra, mas esse assunto é extenso, maravilhoso de se falar. Obrigado, Raimundo. Edivaldo? Eu queria completar um pouquinho aí as ideias da Mara aí, que eu achei muito, muito interessante também, né? A Mara fala, você chega na casa de uma pessoa, né? Você, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Vamos dizer assim, vamos cortar um pouco, não ficar muito comprido, né? E é verdade, muitas vezes a gente, nós mesmos, né? Nós, ou por preguiça, ou pensamos assim, vamos deixar para o outro faz, né? Por que nós não fazemos? Por que nós não podemos fazer? Por que a gente não podemos, vamos dizer assim, a gente podemos chamar a responsabilidade para nós mesmos? Mesma coisa você entra numa igreja. Você entra numa igreja, não criticando a igreja, Deus me livre disso. Cada um com a sua religião, cada pessoa com o seu pensamento. Mas você entra numa igreja evangélica, tudo que você tem que fazer, você tem que perguntar para o pastor. Se você faz uma coisa errada, o pastor fala, por que você não me perguntou? Então você vive sempre naquela linha. Você está naquela linha, né? Sempre é o pastor que vai te orientar. O pastor não tem que te orientar a sua vida inteira. Você tem que se orientar. Você tem que saber o que é certo e o que é errado, né? É que nem diz aqui, ó, fora da caridade não há salvação, né? Aí diz aqui, ó, aqui, se você faz caridade, deste de comer uma pessoa, você está fazendo caridade a Deus, a Jesus. Deste de beber uma pessoa, você está fazendo caridade a Jesus. Deste teto uma pessoa, está fazendo caridade a Jesus, né? Mas não é só caridade também de teto, disso que está aqui. A caridade geral significa caridade de orações, né? A caridade de se colocar no lugar daquele irmão, né? A caridade ela é feita de várias formas. A caridade é você pegar um pedaço de pão e levar para uma pessoa e falar, hoje eu fiz a caridade, né? Então, e o negócio da caridade é isso que está faltando em muitas pessoas. As pessoas pensam que dar um pedaço de pão, às vezes levar um mamitex, está certo, é muito importante, né? Tem muitas pessoas que não têm nada. Mas não é só isso a caridade. A caridade ela é feita de várias coisas. De uma palavra amiga, de uma palavra daquelas pessoas que estão depressivas, né? E estão a ponto até de tirar a sua própria vida, e não sabe o que vai acontecer do outro lado da vida, né? Não conhece o espiritismo como nós conhecemos, né?
Então, a caridade ela é feita de várias coisas. Então, é que nem a Mara falou, não se faz pela metade. Se tiver que fazer alguma coisa, eu entendi o que a Mara quis dizer. Faça inteiro. Vai se propor fazer uma coisa, faça inteiro. Não fica esperando os outros te dominar. Os outros passar para você o que você deve fazer. Vai e faça. Né? Porque vamos dizer assim, como uma pessoa aprendeu da passe, a pessoa aprendeu a ser médico de corporação, dizer assim, aprendeu não, ela teve o dom de ser médico de corporação, ou a pessoa trabalha dentro de uma casa de oração, você também pode fazer a mesma coisa. Porque você quer só dar um passe só e mais nada. E você acha que isso aí já está bom. Não significa que todos nós que somos espíritas, eu sou espírita, eu vou para o céu. Não. Eu estou salvo, não. Eu li histórias de pessoas espíritas que trabalhavam dentro de casas de orações, que dava passe, fazia caridade, levava sopa a quem necessitava e parou no umbral. Né? E a pessoa acordou lá no umbral e falou, meu Deus, por que eu estou no umbral? Eu fiz tanta caridade, mas você fez com o pensamento nisso. Né? Que foi explicado a ele. Veio os irmãos lá do umbral e explicou para ele. Tudo que você fizeste, você fez com o pensamento nisso. Você não fez no seu coração. Você fez em ganhar alguma coisa em troca. Né? Então a caridade ela é feita dentro do coração. Dentro do coração. Não adianta você fazer assim de pensamento. Estou fazendo, amanhã Deus vai me dar. Faça, esqueça. Né? Não divulgue. Né? Isso está escrito na Bíblia. Né? Então a gente tem que fazer do coração. Outra, antes da gente perguntar para uma pessoa se pode, se não pode fazer aquilo, se você perguntar se é bom, faça. Né? Tenha o conceito de chegar na frente e fazer. Né? Não você ficar esperando os outros dar opinião, não você ficar esperando os outros achar se você está certo, se você está errado. Né? Você mesmo tem a consciência de saber o que é certo e o que é errado. Errado, o que é errado? Errado é você dar um tiro no seu irmão. Errado é você dar uma facada no seu irmão, Deus me perdoe, né? Você tirar a vida do próximo, né? Mas é errado em fazer a caridade da forma que você quer fazer? Não é errado, entendeu? Outra, você pergunta para o pastor. Ô pastor, eu tive um sonho essa noite, o que significa? Ô pastor, eu preciso de um casamento aí, dá para o senhor ajeitar o casamento? O pastor pega uma menina lá novinha e arruma para você. Isso é errado, você entendeu? Sua mulher tem que ser aquela que Deus envia no seu caminho, né? Primeiramente. A maioria das coisas que eu vejo por aí, tudo errado. Mas eu não posso ficar criticando também as coisas dos outros, nem a religião dos outros, nem o pensamento dos outros. Eu estou querendo colocar o pensamento que eu vejo, né? A gente temos que pensar da maneira que nós pensamos e espalhar. Espalhar é o quê? Espalhar a palavra de Deus, o sal da terra, que é a palavra de Deus, né? E tomar atitudes, né? Muitos de nós não tomam atitudes, né? Ver uma pessoa deitada na rua, não ajuda. Ver um cachorro lá, magro, coitado, passando fome, necessitado. Deixa ele aí. Não custa nada, vai ali com o pão, com uma coisa, com o cachorro. Tem uma comida que você vai jogar fora, põe ele no potinho, dá pro cachorro. É uma caridade também, sabia? Porque assim, os animais também são seres de Deus. Então, tudo é caridade. Tudo é caridade. O pensamento em vibração para o planeta é uma caridade. O pensamento em vibração para um doente no hospital é uma caridade. Tudo é caridade, só isso. Tá? Muito obrigado aí. Desculpa aí se eu falei demais. Obrigada, Edvaldo. A gente precisa sempre lembrar que nós todos estamos num processo, né? Alguns estão mais à frente de nós, outros estão do nosso lado e outros atrás. Então, mas todos nós estamos nesse processo de autoconhecimento, de evolução, de progresso. Então, não tem como a gente, como já foi falado, a gente cobrar ou exigir que o outro entenda como eu estou entendendo. Né? Toda reflexão deve ser para que a gente faça essa autoanálise e para a gente se posicionar. Bom, se eu tenho como exemplo, como guia, Jesus, então a gente vai sempre se basear nele. Né? O que ele faria? Então, eu estou adiantada ou não, baseando-se no exemplo de Jesus. Né? Sempre. Porque se a gente for tomar como exemplo os nossos pares, né?
a gente é tão falho quanto aquele que está do nosso lado. Então, o que Jesus tem como exemplo? E aí, como que a gente vai descobrir isso? Estudando mesmo a sua vida, né? Vendo os seus exemplos. E Paulo entendeu muito bem isso. E a essência de tudo, o que é? É o amor. E a caridade, ela é o amor em ação. Então, esse é o caminho. Se a gente consegue ou não isso, cada um lá dentro vai fazer essa análise. Porque, às vezes, a gente ainda não consegue agir igual uma outra pessoa. Puxa vida, fulano faz uma visita em hospital, em asilo. Nossa, para outros é uma coisa tão deprimente. Eu não consigo fazer uma visita num asilo. Eu acho isso muito triste, de ver um idoso lá no asilo. Eu não consigo. Não tem problema, né? O outro consegue, graças a Deus. Fazer uma visita no hospital é difícil, porque é melhor a gente não ir, né? Já que não consegue, do que ir fazer uma visita num asilo, no hospital, e chegar lá e ficar chorando. Então, a gente precisa ver as nossas limitações. E quando a gente se propõe a fazer um trabalho, fazer o amor. E não só os trabalhos externos. O primeiro desafio, onde está? No nosso lar. Então, a gente ter essa proposta, né, de agir de maneiras diferentes dentro do nosso lar, com o nosso próximo mais próximo, agindo com amor. Fácil não é. Não é fácil. Mas é possível. É possível. A gente vai precisar do quê? Como já também foi dito aqui outras vezes. Ter o hábito, treinar, né? Treinando com muita paciência, com muita boa vontade, para depois de ser uma boa vontade, ser a vontade mesmo. Começa com boa vontade e termina com uma vontade verdadeira, de agir no bem, né, para o bem. E se a gente consegue estender a mão, pôr no bolso, entregar um trocado para alguém que pede, e faz isso mecanicamente, tudo bem, mas faça. Esse processo vai melhorando, você começa entregando, se dando de maneira mecânica. Mas, com o tempo, com esse processo que a gente está indo, a gente atinge. Né? E a caridade também, essa caridade que a gente doa uma roupa, um alimento, uma moedinha, é caridade do mesmo jeito. Mas ela é a mais simples de fazer. A mais difícil, caridade, é aquela que você aceita o diferente, entende aquele que não pensa como você, compreende aquele que se desviou do caminho. E quando é dentro da sua própria casa ou das suas amizades, é aquela que você para um tempo para ouvir, para um tempo para entender, compreender. E quando você diz assim, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora entrego nas mãos de Deus. Na verdade, lembre-se que Deus entregou nas suas mãos, para que você faça a sua parte. Então, peça auxílio a Deus para lidar com o difícil, seja lá onde ele estiver, na sua família, no seu trabalho, na própria casa espírita que você frequenta. Peça a Deus que te auxilie a tratar bem daquele que não pensa e não age como você. Isso também é caridade. Muito obrigada. Quem mais? Estamos já nas últimas observações, porque aí a gente vai depois encerrar. Margarida? Está escrevendo, Margarida? Escrevi. Na verdade é isso, né? Quando a gente está aí querendo fazer a caridade, mas acha que não consegue, então a gente lava as mãos, que nem Pilatos, e fala, vou entregar para Deus, né? Porque eu acho que tá bom, né? Então é um medo, né, de você se comprometer a fazer determinadas coisas. Eu, né, caminhei alguns anos aí, né, trabalhando na Igreja Católica, e de repente eu falei assim, não, eu entrego para Deus, porque eu achava, né, Margarida, achava que
a minha responsabilidade não cabia naquele momento. Então, eu tirava o corpo fora porque, na minha ignorância, eu achava que aquele fardo não era para mim. Então, é complicado, né? Mas, assim, a gente está caminhando, a gente vai aprendendo, e a caridade é isso, né? É fazer, que nem minha mãe dizia, faça, mas não olha quem, né? O que a tua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber, e aí nós vamos fazendo conforme as nossas possibilidades. Às vezes a gente quer ajudar tanto e acaba atropelando. É isso. Muito bom, obrigada, viu, Margarida? Tem mais alguém que gostaria de falar sobre esse tema? Walter, pode falar. Desculpa ter sumido, eu estava procurando um meio de entrar no computador, porque a Wanda está lá nas tarefas. Eu achei isso muito interessante. Um bom dia a todos, de muita paz, de muitas bênçãos, muita luz aí. Eu achei muito, muito bacana, muito assim, engrandecedor, enriquecedor, todo esse comentário. O que foi dito, eu consegui ouvir pouca coisa, mas o pouco que eu ouvi foi muito bom. As palavras da Raimunda, do Edivaldo, né? Como a senhora disse agora há pouco também, né? Sobre o trabalho que a gente faz, né? Desculpa chamar senhora, eu não consigo, perdão. É daqui, não é assim, né? Eu acho que a gente trabalha, né, em benefício próprio. A gente não trabalha visando uma gratificação. A caridade, ela exige que a gente faça com o coração. Como foi dito agora há pouco a Raimunda e o Edivaldo, a Raimunda falou sobre o pote de água, né? E a gente se esquece que lá, naquele caminho, alguém agradeceu por esse pote de água estar ali, né, para poder refrescar. E como disse também o Edivaldo, sobre inteligência, né? As pessoas têm que ser mais inteligentes, a Raimunda frisou isso também, né? A inteligência está nisso, nos pequenos atos, né? E o que são os pequenos atos? É a caridade que a gente pratica. O Edivaldo falou sobre a forma de agradecer, né? Não é necessário que a gente faça uma visita, como foi dito agora há pouco também pela vossa pessoa, desculpa, né? Sobre não pode ir no hospital, não vá, mas faça uma prece, sabe? Né? Então, se a pessoa não consegue, ore por aquilo que precisa. Eu acho que tudo isso é uma caridade e é uma coisa boa que vem de dentro, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vai sendo uma pessoa melhor, uma pessoa boa, né? Eu acho que esse é um começo, né? Eu acho que esse é o caminho. Deus abençoe. Obrigada, Walter. Muito obrigada mesmo. Bom, gente, já está dando aí 11h10, né? Nós vamos deixar aí os últimos 5 minutos, 7 minutos, para fazermos, então, o encerramento. Mais uma vez, quero agradecer cada um pela presença, pelas colocações. E aqui, lembrando, a gente pede sempre que a gente se posicione sem usar aquela frase, aquela palavra, concordo, discordo, porque nós somos aqui todos aprendizes, né? Então, isso é bem importante. E semana que vem, então, estaremos aqui 10 horas da manhã, e aí eu vou ver como ficou a gravação, e nós vamos aprendendo cada vez mais. Muito obrigada, um bom domingo, um bom feriado para todos vocês. E vamos, então, envolvendo a Verônica na vibração, né, e prece final de encerramento. Nesse momento, possamos abrir o nosso coração, gratos que estamos por tudo que recebemos nessa manhã, Senhor. Que possamos tirar o véu do orgulho dos nossos olhos, da nossa mente e do nosso coração, e colocar em prática esse amor de Jesus, que é a caridade, o respeito. Que possamos, Senhor, levar esse amor
para esse nosso planeta Terra, que está precisando muito de amor. Está precisando que nós deixamos entrar esse amor e envolver a todos que estão à nossa volta com esse amor. E assim, gratos, vamos vibrando por todos os doentes que se encontram no leito de hospital, por todos os agonizantes, por todos os viciados em drogas, no tabagismo, que a luz do Senhor possa envolver, amparar a todos que estejam precisando nesse momento. E assim vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática do mal. Amém. Que possamos ter uma semana maravilhosa, cumpridores de nossas obrigações. Assim seja. Bom domingo. Parabéns a todos pela iniciativa, muito bom. Deus abençoe. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Fica com Deus. Tchau.